Olá, meu nome é Bruno Manoel Oliveira Rodrigues, sou estudante de letras da Unigran, estou no sexto período, estou residindo em Lisboa, Portugal, por isso estou fazendo o meu estágio é, online é, para a matéria de estágio de língua portuguesa 2. Hoje o conteúdo será sobre o uso da vírgula, um conteúdo bastante importante de ser aprendido nas séries iniciais do ensino fundamental. Para isso, irei compartilhar a minha tela. Está já. Hum, aqui. Vamos começar. Use a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Então, vamos começar com a regra geral, né? As regras básicas do uso da vírgula. Então, para a gente começar, a gente tem que saber por que usar a vírgula. A vírgula, ela é muito importante porque ela consegue separar elementos e tornar a frase, a mensagem de forma clara para quem não está escutando ou lendo. Então, para não haver equívocos, né, uma vírgula pode mudar todo o sentido da frase. Então, por isso é de suma importância a gente saber pelo menos o uso básico da vírgula. Então, aqui, vamos pegar um exemplo, né? Use a vírgula para separar elementos que você poderia listar. Então, eu consigo listar alguma coisa? Então, provavelmente será vírgula. Vamos ver, por exemplo, aqui da tela. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Aí, note que os nomes das pessoas podiam ser separados em uma lista. Poder colocar primeiro João, segundo Maria, terceiro Ricardo, e assim sucessivamente. Consigo listar? Ok, vírgula. Então, ali embaixo nós temos aqui João, vírgula, Maria, vírgula, Ricardo, vírgula, Pedro e Augusto foram almoçar. Aqui está correto. Vou colocar João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Não faz sentido nenhum, está gramaticalmente errado. Vamos. Note que antes de e Augusto não vai vírgula. Então a gente tem essa regra geral, né? Que não se usa vírgula antes de e. Vale para tudo? Não, a gente tem exceções que vão ser explicado mais para frente, tá bom? Vamos lá. A sua fronte, a sua boca, o seu riso, as suas lágrimas enche a voz de formas e de cores. Vamos lá, então, a sua fronte, vírgula, a sua boca, vírgula, o seu riso, vírgula, as suas lágrimas, vírgula, enche-lhe a voz de forma e de cores. Então, regrinha número 2. Use a vírgula para separar a explicação que está no meio da frase. Explicações que interrompem a frase são mudanças de pensamento e devem ser separadas por vírgula. Exemplo. Mário, o moço que traz pão não veio hoje. Então, o que que a gente tem ali? A gente tem um aposto, gente. O que que é um aposto? É essa informaçãozinha que, geralmente, o aposto ele vai vir entre vírgulas, tá bom? Então, a gente arranca fora, a frase continua com o mesmo sentido. É só uma informação adicional. Então, Mário, o moço que traz pão não veio hoje. Eu poderia muito bem dizer, Mário não veio hoje. É uma informação completa da minha frase, mas não. Eu quis especificar. Então, o posto também a gente usa para especificar alguma coisa. Então, Mário, o moço que traz pão. Então, é um aposto e sim, tem que usar vírgula, tá bom? Outro exemplo. Eu e você, que somos amigos, entre vírgula, não devemos brigar. Então, o que que acontece ali? Se eu falar, eu e você não devemos brigar, a frase está completa, o sentido, ok, a gente consegue entender completamente. Mas, se eu coloco meu aposto ali, né, a gente tem adjetivo explicativa.
aqui nessa frase. Ou eu e você, que somos amigos. Então aí a gente tem essa diversa adjetiva explicativa, né? Que é um adjetivo de ser amigo. Eu coloco entre vírgulas, mas se eu arrancar, continua tendo sentido, continua. Eu e você não devemos brigar. Mas aqui eu quis explicar por que que nós não devemos brigar. Por ser amigo. Ok. Número 3. Use a vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Exemplo. Quando um tipo específico de. Desculpa. Quando um tipo específico de expressão, aquele que indica tempo, lugar, de modo e outros, iniciar a frase, usa-se vírgula. Em outras palavras, separa-se o adjunto adverbial antecipado. Então, nosso adjunto adverbial, vamos lá. A gente tem um adjunto adverbial, por exemplo, de lugar. Vamos ver se é um exemplo aqui. Aí, lá fora, o sol está de rachar. Então, esse meu adjunto adverbial de lugar, antes de iniciar a frase, eu devo colocar uma vírgula, especificando, né? Ou aqui dentro está um frio terrível. Aqui dentro, que é o meu adjunto adverbial, vírgula, está de congelar aqui dentro, né? Está de congelar, mas aqui no exemplo que a gente trouxe, lá fora, vírgula, o sol está de rachar. A gente tem nosso adjunto adverbial de lugar em vírgula no começo da frase. Bora lá. Outro agora, um adjunto adverbial de tempo. Semana passada, vírgula, todos vieram jantar aqui em casa. Então, a gente tem esse adjunto adverbial de tempo, que é semana passada, semana passada, mês passado, ano passado, ou esta semana, próxima semana. A gente tem esse adjunto adverbial de tempo, que a gente deve colocar vírgula e separar o resto da frase. Use vírgula para separar. Opa, tem outra aqui que é de modo. De um modo geral, vírgula, não gostamos de pessoas estranhas. Então, assim, no comecinho, quando a gente tem esses adjuntos adverbiais, não importa do que, vírgula. 4. Use a vírgula para separar orações independentes. Então, o que são essas orações independentes, né? São aquelas que têm um sentido mesmo estando fora do texto. São as orações coordenadas assinéticas, mas também há outros casos, né? Vamos lá. Acendeu um cigarro, cruzou as pernas, estalou as unhas, demorou o olhar em Ana Maria. Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Então deixa eu... Isso. Aqui a gente vai ter um exemplo das orações coordenadas cinéticas adversativas, tá? Então, eu gosto muito de chocolate, vírgula, mas não posso comer para não engordar. Então, mas, porém, contudo, entretanto, essas coordenadas cinéticas de adversativas, elas precisam de vírgula, tá bom? Se eu colocar ela assim, portanto, vírgula, tornando alguma coisa. Aqui temos outro exemplo. Eu gosto muito de chocolate, contudo, não posso comer para não engordar. Eu gosto muito de chocolate, no entanto, não posso comer para não engordar. Então, no entanto, entretanto, todavia, são as condições adversativas, tá? É, Aí tem as explicativas, né? Que é o pois, porque essas são as coordenadas, as orações coordenadas cinéticas explicativas. Também vão vírgula. Aí aqui a gente vai aquilo que nós temos no começo, né? Na regra geral não se usa vírgula, né? Antes do e. Mas bora lá. Como regra geral, não se usa, né?
vírgula antes de e. Tem só um caso, que a vírgula é quando a frase depois do e fala de uma pessoa, de uma coisa, de um objeto. Esse objeto precisa ser o sujeito. E é diferente que vem antes dele. Por exemplo, o sol já ia fraco, vírgula, e a tarde era amena. Então aqui os sujeitos são diferentes. Então o sol e a tarde. Então o sol já ia fraco, vírgula. Já tá ali completa minha frasezinha. E a tarde era amena. Então, por exemplo, tem uma nota ali. Note que a primeira frase da fala do sol, enquanto a segunda fala da tarde. Então são dois sujeitos diferentes. A gente usa vírgula. Pode usar vírgula antes do e. Sim, nesses casos, tá bom? Onde a gente vai falar num sujeito, numa pessoa, de alguma coisa, e depois de outra sucessivamente, pode usar vírgula antes do e. Você tem que prestar muita atenção. Outro exemplo. A mulher morreu e cada um dos filhos procurou o seu destino. Então aqui a gente tem dois sujeitos, né? Mulher e filho. A mulher morreu, vírgula, e cada um dos filhos procurou o seu destino. Filhos, já em outra oração. Aí temos outra pergunta, né? A vírgula pode ser opcional? Sim, em alguns casos. Vamos ver, eu escrevi aqui, aí logo eu explico. Então, se a expressão de tempo, modo, lugar não for uma expressão, mas sim uma palavra só, a vírgula é facultativa. Vai depender do sentido, do ritmo, da velocidade que você quer dar para a frase. Exemplo. Depois vamos sair para jantar. Você fala, depois vamos sair para jantar. Posso vírgula, posso não usar. O sentido é o mesmo, tá bom? Depois vamos sair para jantar. Aqui, quando a gente está usando sem a vírgula, depois vamos sair para jantar. Já é uma decisão, é rápida, direta. Depois vamos sair para jantar. Tem um tempo, né? Um ritmo. Então eu quebro esse ritmo com a vírgula. Isso é bastante interessante. Outro exemplo. Geralmente gosto de almoçar no shopping. Direto, né? Geralmente gosto de almoçar no shopping. Geralmente gosto de almoçar no shopping. Geralmente gosto de almoçar no shopping. Então tem a quebra de ritmo também. E pode se usar ou não, pode não usar. Eu geralmente uso. Porque eu gosto de ter esse ritmo mais pensante. Quando não usar a vírgula. Esse é preciso saber também. Não podemos separar sujeito do predicado. Jamais. Então vamos lá para algumas frases. João, vírgula, gosta de comer batatas. Alice, vírgula, Maria e Luísa, vírgula, querem ir para a escola amanhã. Absurdamente errado. Tá bom? A gente está separando um sujeito por quê? Vamos lá. Temos aqui o sujeito. Essa frase. João gosta de comer batatas. Quem gosta de comer batatas? João. Quem que é o sujeito? João. Quem que é o predicado? Gosta de comer batatas. Então, eu não posso separar o João de gostar de comer batatas. Ela tem que ser uma frase livre, sem vírgulas. Não posso pôr vírgula aqui. Não faz sentido separar o sujeito do meu predicado. Senão não temos uma frase, não temos uma oração ali. Tá bom? Então, o correto, João gosta de batatas. Esse outro exemplo. Aqui no começo ele tá bem errado. Por quê? Porque depois da Luísa não deve usar a vírgula. Porque aqui a gente tem o sujeito composto, né? Alice, Maria e Luísa querem ir à escola amanhã. Quem que quer ir à escola amanhã? Alice, Maria e Luísa. Não posso parar do meu predicado. Jamais. Está errado. Vamos lá. Agora para uma atividade de fixação
Como não tem alunos, eu apenas leio, explico a questão e respondo. Para quem esteja vendo, consegue entender um pouquinho melhor ou até mesmo dar uma fixada no conteúdo. Aqui. Vamos lá. Exercício sobre vírgula. Primeira. São duas apenas, tá? Só para reforçar. Das redações abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente. Então a gente vai ver que qual dessas frases não está fazendo sentido. A. Os candidatos, vírgula, em fila, vírgula, aguardavam ansiosos para o resultado do concurso. Aqui nós temos um aposto, né? Tá correto? Tá correto, porque os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Não está certa essa frase. Em fila eu posso tirar, posso deixar. É uma aposta entre vírgulas, pô, correto. Então aqui não tá, não está errado. Porque aqui fala, não. É porque o exercício está pedindo pra gente o que não está correto, tá bom? Aqui está correto, tá correto. Em fila, vírgula, os candidatos, vírgula, aguardavam, vírgula, ansiosos, vírgula, o resultado do concurso. Vamos deixar essa daí, porque muita vírgula, né? Muita informação. Pode ser não está correta. Não para ser. Ansiosos, vírgula. Os candidatos aguardavam, vírgula, em fila, o resultado do concurso. Tá certo? Tá certo. Por quê? Ansiosos, os candidatos aguardavam. Se eu tirasse o meu posto ali de novo em fila, o resultado do concurso continua tendo sentido a minha frase. Ansiosos, né? Quem estava ansioso? Os candidatos que estavam ansiosos e também estavam aguardando o resultado do concurso, tá certo? Vamos aqui. Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso em fila. Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso em fila, tá certo? Os candidatos aguardavam ansiosos, vírgula, em fila, o resultado do concurso. Perfeito. Então, aqui está errada, não está correta, é essa daqui. Ela não está correta. Ops. Então, em fila, ok. Em fila, vírgula, os candidatos, vírgula, aguardavam, vírgula, ansiosos. Não tem como separar aqui. Aguardavam de ansiosos. Essa vírgula aqui não deveria estar aqui no meio. Como que seria o correto? Em fila, vírgula, os candidatos aguardavam o resultado do concurso. Poderia ser? Poderia também, porque aqui ele está no final, mas também poderia ser no começo. Como aqui. Então, como aqui no começo. Isso. Aqui. A letra B está errada, mas eu poderia tirar a vírgula que aguardavam, vírgula, ansiosos, vírgula, resultado. Então, ele colocou o ansioso, que é um adjetivo. Ele colocou um adjetivo entre, entre vírgulas, o que não está correto. 2. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase. Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, banco, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Vamos lá. Então, aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego da vírgula. Por que a vírgula está ali? Separar o aposto?
O Liquifino tá bom. Então, tá separando o aposto aqui. Não tem aposto nenhum. Separar vocativo. Também não. Separar orações coordenadas assintéticas. Não, gente, tem nada disso aqui. Uric, fita, poço, não, tem nada disso aqui. Separar, separar oração subordinada adverbial da oração principal. Está separando aqui algum de verbo, de tempo, local? Não. Separar palavras com a mesma função sintática. Isso sim. Isso está correto. A letra E. Separar palavras com a mesma função sintática. Quais que são as funções sintáticas? Guri que fita, banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Ele está separando um monte de substantivos, né? Escritório, repartição, fila, balcão. Então a vírgula está sendo usada ali para listar, né? Poderia ser uma lista de coisas que esse guri faz. Então, a letra correta é a letra E. Então, recapitulando, vamos voltar ao slide rapidinho. Quando você usa a vírgula para separar elementos que poderiam listar, como no último exemplo que a gente teve ali, né? Nomes, coisas, substantivos. Aqui também são substantivos próprios, né? 2. Usar vírgula para expressões de explicação que estão no meio da frase. Um aposto com um adjetivo explicativo, né? Então, eu tô explicando por que que você não deve explicar. Vamos lá. 3. Use essa vírgula para separar o lugar, tempo ou o modo que vier no início da frase. Lá fora, semana passada, que aqui é de tempo, aqui é a frase de adverbial de lugar. Aqui também seria de lugar. Aqui na atividade 1, né? Ele coloca em fila. Então, em fila. Deixa eu só... Terceiro, né? Quarto. Usa a vírgula para separar orações independentes. Antes do E, que eu vou usar quando quiser separar sujeitos diferentes na frase. E no caso que a vírgula é opcional, né? Quando eu quero dar um ritmo diferente, né? Para a minha frase. Se eu vou ler de novo o último quando que ela é facultativa. Então, se a expressão de tempo, modo, lugar não for uma expressão, mas sim uma palavra só, então a vírgula é facultativa. Vai depender do sentido e de velocidade que você quer dar para a frase. Então, geralmente é uma palavra ou é uma expressão, né? Geralmente gosto de almoçar no shopping. Aí eu posso usar ou não. E quando não usar a vírgula, não posso separar sujeito de predicado. Então, essa é a terceira aula. E é isso por enquanto. Ainda falta mais uma aula que será postada aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Até breve. Até a próxima.